Pessoal, boa noite, Paz, Senhor, noite abençoada nessa quarta-feira para vocês. Peço a vocês que deixem um like, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Hoje, dia 13/5/2026, que seja essa palavra da parte do Senhor para o seu coração, para a sua vida. Nossa leitura, antes de iniciar a nossa meditação, o nosso texto, né? Como eu tenho sempre falado sobre o livro, né, do Deserto ao Propósito, meu livro, meu testemunho, meu e-book, está aqui embaixo no comentário, o link para que você possa, assim, fazer download. E se você quiser semear nesse ministério, aqui embaixo no quadradinho branco vai aparecer as informações para que você se torne um semeador desse canal. Agora sim, vamos para a nossa conversa. Isaías capítulo 40 vem como uma injeção de ânimo de Deus para o povo de Israel. O Senhor, ele diz: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E o texto ele segue: falai benignamente a Jerusalém, porque a sua malícia, o seu pecado já está acabado, a sua iniquidade já está expiada. E o texto ele vem como eu disse, né, uma injeção de ânimo, um fortalecimento num momento muito difícil do povo. Mas o capítulo 40 de Isaías é uma mudança poderosa dentro do próprio livro de Isaías. Porque até aqui o profeta ele vinha trazendo juízo, ele vinha trazendo confronto, ele vinha trazendo correção, ele vinha trazendo anúncios, né, sobre o cativeiro, mas de repente o tom muda. Deus interrompe um ambiente de guerra espiritual, podemos assim dizer, e ele começa dizendo: consolai o meu povo. Porque existe um tempo que eu entendo que o Senhor ele vai corrigir, mas também existe um momento em que o Senhor ele vai fortalecer. E Isaías 40 é como praticamente se fosse a voz de Deus dizendo, né, para o povo: olha, vocês sofreram, vocês choraram, vocês passaram pelo exílio, mas agora eu vou começar a preparar o caminho. Agora a minha glória outra vez, ela se manifestará no meio de vocês. E eu acho que a grande revelação aqui é que Deus não está apenas prometendo mudanças externas. O Senhor ele estava preparando o terreno espiritual, estava preparando o ambiente espiritual. Isso é muito importante para manifestar novamente a glória dele. E isso acontece conosco, isso acontece em nossas vidas. Talvez você esteja vindo de um momento de angústia, de luta, de muitas aflições, mas existe um Deus que não abandona para sempre. O texto ele repete: consolai. Na cultura hebraica, na cultura do povo de Israel, quando uma frase ela era repetida, ela tinha o intuito de dar urgência, de dar intensidade, como se Deus estivesse dizendo: olha, vocês serão consolados profundamente, vocês serão consolados intensamente. Eu tenho pressa em trazer o consolo, eu tenho pressa em levantar aquele que está caído, eu tenho pressa em mudar esse cenário. Israel estava quebrado. Emocionalmente a nação estava completamente humilhada. O povo perdeu as referências, perdeu a estabilidade, perdeu a direção. E mesmo assim ainda havia um chamado de Israel, de Deus para Israel. Deus chamava ele de meu povo. Eles falharam, eles erraram, eles se desviaram, mas o Senhor ainda dizia: meu povo. Porque a disciplina de Deus, irmãos, ela não cancela a aliança de Deus para conosco. Tem gente que acha que o deserto significa abandono, mas não é. O deserto é um processo da manifestação da glória de Deus. E no meio do deserto, mesmo que você ainda esteja quebrado, mesmo que a sua fé esteja desmoronando, o Senhor ainda te chama de meu povo. Meu, você é minha. Deus tinha todos os motivos para poder liberar palavras duras sobre Israel. E ele o fez até esse momento. Até esse momento ele o fez. Mas chega no capítulo 40, o Senhor diz: falai benignamente a Jerusalém. E essa expressão no hebraico, ela diz assim: falem ao coração de Jerusalém. Fale ao coração de Jerusalém. É como se fosse falar benignamente, mas falar direto ao coração. Sabe, tem hora que Deus, ele
Ele nos surpreende, né? Sabe quando a criança faz bobeira, né? Todo mundo aqui já foi criança. E a gente apronta, a gente passa do horário, então fica até tarde demais, ou então vai para outra rua, o pai e a mãe falam assim, não, pode ir para outra rua, aí vai para outra rua. Faz alguma bobeira. E aí quando chega, sabe que o pai vai brigar, sabe que a mãe vai brigar. Tem hora que a gente ora ao Senhor, a gente pede ao Senhor um direcionamento, uma palavra, a gente sabe que o Senhor vai brigar. E aí Deus, ele vem e ele fala benignamente e nos surpreende. Fala ao nosso coração. Porque Jerusalém, no contexto ali, o povo, né? Havia ali feridas invisíveis que ninguém estava vendo. Existem pessoas que estão prosseguindo, que estão trabalhando, que estão estudando, que estão sorrindo, que estão congregando na igreja. Por fora está tudo funcionando, mas por dentro está destruído. E Deus, ele começa a restauração pela base, pelo alicerce, pelo coração. Antes de Jerusalém ser restaurada por fora, primeiro o povo dentro tinha que ser restaurado. E aí o Senhor diz, voz do que clama no deserto. A voz do que clama no deserto. É o Espírito Santo, né? Não clama no palácio, não clama no templo, não clama no lugar confortável. O Espírito Santo fala conosco nos desertos. Nos desertos. Ele é o que clama no deserto. É aquele que fala conosco, é aquele que nos visita, é aquele que nos direciona quando a gente não sabe para onde ir, não sabemos o que fazer, não sabemos o que decidir, qual é o próximo passo. Porque às vezes não é nem a questão, olha, não sei o que eu vou fazer amanhã, não sei o que eu vou fazer daqui a um mês, daqui a um ano. Não, Senhor, qual é o próximo passo? Não sei o que fazer. E aí vem a voz do que clama no deserto. O deserto nunca foi um lugar geográfico apenas, biblicamente não. O deserto é um lugar de transformação. Moisés foi preparado no deserto, Elias ouviu a voz do Senhor no deserto, João Batista surgiu no deserto, Jesus foi tentado e venceu o deserto. O deserto não era o lugar onde Deus abandonava Israel, o deserto não é o lugar onde Deus te abandonou, não. É o lugar onde Deus te preparou, onde Deus está te preparando. E o texto diz, preparai o caminho do Senhor. Deus, ele manifesta a glória dele em ambientes preparados, tá? Ambientes preparados. Essa expressão, inclusive, ela vem da cultura dos reis antigos, né? Quando o rei iria passar por uma estrada, os servos iam adiante, removendo as pedras, nivelando os caminhos, preparando a passagem. Era como se fosse uma autoridade quando passa uma avenida, uma capital aqui no Brasil, que aí vão os batedores abrindo o caminho, preparando o caminho. É a mesma coisa. Preparem o ambiente. É Deus dizendo, prepare o ambiente, porque eu vou passar novamente. Prepare. Preparai, meu irmão. Minha irmã, prepara o caminho do Senhor. Prepara o ambiente do milagre. Tira o que precisa ser retirado. Limpa o coração. Se coloque diante do Senhor. Se posicione. A glória de Deus, ela não se manifesta em qualquer ambiente. Preparai o caminho do Senhor e a glória do Senhor se manifestará. Endireitai no ermo vereda ao vosso Deus. É para endireitar no deserto. Não esperar as coisas melhorarem. Não esperar, não, eu vou sair desse processo, eu vou sair dessa luta, eu vou sair desse deserto. Não, endireita no ermo. É no ermo, sabe? O orgulho, a incredulidade, as feridas, as distrações, a dureza, os pecados escondidos, o que quer que seja. Essa mensagem para mim, eu sou o primeiro ouvinte. E o texto diz, todo vale será exaltado, porque Deus é aquele que levanta o abatido e abate o exaltado. Abate aquele que é orgulhoso, abate aquele que é vaidoso, abate aquele que é soberbo, mas Deus exalta o abatido, o humilde, o simples de coração. Todo vale será exaltado e todo outeiro será abatido. E aquilo que é torto se endireitará. Eu não conheço as áreas da tua vida, mas eu sei que muitas vezes várias áreas da nossa vida estão tortas, estão fora do lugar. Escolhas erradas, decisões precipitadas, ciclos repetitivos, emoções desorganizadas, traumas, feridas, caminhos tortos. Mas o Senhor está dizendo para você, eu ainda consigo alinhar aquilo que saiu do eixo, aquilo que parece ser impossível de organizar, eu posso ajustar. E o Senhor diz, aquilo que é áspero se aplainará. Áspero machuca. Áspero fala de um terreno difícil, pedra, resistência, sabe? Aquilo que dá atrito, aquilo que cansa e desgasta. Deus está dizendo, olha, eu vou suavizar a sua caminhada. Não
estou dizendo que vai acabar as lutas, que elas acabarão, não, mas você vai conseguir passar por elas com menos desgaste. A glória do Senhor se manifestará. Hoje que Deus prepara tudo, a glória dele se manifesta. Aí é a intervenção, né? A gente tanto deseja a glória de Deus se manifestando na nossa vida, na área da sua vida que você tem buscado. Olha, Isaías 40 não é apenas uma palavra para Israel, uma palavra para qualquer pessoa cansada, desanimada, ferida, no limite, sabe? Vivendo um deserto longo por intensidade, longo por tempo. Né? E Deus está dizendo: consolai meu povo. Espírito Santo, consolai meu povo. Não existem áreas profundas, áreas tortas, vales profundos na sua vida, mas o Senhor está endireitando. Deus está preparando o caminho, gerando o ambiente correto para que você venha viver o milagre dele para você. Tome posse, meu irmão, minha irmã, dessa palavra nessa noite de quarta-feira. Há um Deus que já tem cuidado de você. Bom, Pai, Senhor, fica a minha gratidão, como eu faço aos irmãos do clube de membros, passando o nome dos irmãos aqui em cima, aqui do lado. Quem quiser participar dessa família, é só clicar no botãozinho participar. Seja uma noite de paz. A paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus sobre a vida dos irmãos, sobre a sua vida. Fica com Cristo, fica com Deus. Tchau, tchau.